Olá, sejam bem-vindos ao SupraCast da Farmácia de Manipulação Suprafarma. Eu me chamo Mônica, sou farmacêutica e fundadora da farmácia. O SupraCast, esse quadro, foi idealizado para que a gente apresente o universo da suplementação, da saúde, da beleza e do bem-estar personalizados, que são produtos feitos exclusivamente para você que está nos assistindo. Hoje a gente tem uma data especial para comemorar, que é o Dia do Médico. E para isso, como forma de homenagem, nós trouxemos aqui o Dr. Marcel Freitas, um médico tradicional daqui de Palmas, que atende aqui desde 2016 com medicina do esporte e é um grande estudioso da suplementação personalizada. Primeiro quadro do SupraCast, e a gente fez questão de estrear esse quadro hoje, no Dia do Médico, e nada melhor do que para a gente começar esse quadro do que trazer para dentro da Suprafarma, para dentro do SupraCast, um médico, um profissional que está dentro da nossa casa, que é o Dr. Marcel Freitas, que é um grande amigo, um grande médico e um grande parceiro dentro da Suprafarma. Doutor, bom dia. Bom dia. É uma honra enorme o senhor ter aceitado o nosso convite, ter parado a sua agenda e ter arrumado um tempinho para vir aqui poder bater um papo com a gente. E eu queria que o senhor começasse se apresentando, falando quem é o Dr. Marcel, de onde é o Dr. Marcel, qual que é a especialidade hoje que o Dr. Marcel trabalha dentro de Palmas. Bom dia a todos. Meu nome é Marcel Freitas, eu sou natural de Uberlândia. Eu formei em 2015 e eu trabalho com medicina esportiva. Eu sou especialista em medicina do exercício e do esporte. Bacana. Doutor, hoje, medicina esportiva, a gente sabe que o doutor ele atua nos dois campos, nas duas vertentes, né? Medicina esportiva e nutrologia. Se a gente pudesse estabelecer um paralelo, um comparativo, o que uma influencia na outra? Qual que é a importância de uma para ter a outra? Bom, a nutrologia ela é uma área da medicina que é mais focada na questão nutricional. Então, alguma patologia relacionada à alteração de ingesta de nutrientes. A medicina esportiva ela já vai ser mais focada, vai ter mais o foco no exercício físico, seja na prevenção, tratamento de doenças, seja simplesmente você direcionar para ter um hábito de vida saudável, você proporcionar saúde ao indivíduo. Dentro da medicina esportiva, a gente tem algumas áreas, como cardiologia, então a gente tem ali urgência e emergência voltada para o esporte, a gente tem a APP, que é a avaliação pré-participação, então o indivíduo que pretende participar de alguma atividade física, pretende iniciar alguma atividade física e a gente precisa avaliar se ele tem condições e qual o nível de intensidade que ele vai iniciar essa atividade. A gente tem a parte da ortopedia não cirúrgica, né? A gente também tem um pouco da questão da endocrinologia e também da nutrologia. Então, essas duas áreas, elas acabam se interagindo, né? O médico do esporte, ele precisa ter uma noção em nutrologia, eu sou pós-graduado em nutrologia, e o nutrólogo, ele também precisa ter uma noção da questão do universo da atividade física. Tá. O seu RQE, que é o registro de especialidade, ele é então em medicina esportiva? Medicina do exercício e do esporte. Bacana. E é uma área, pelo que o doutor está falando, abrange muita coisa. O senhor falou de ortopedia, o senhor falou de endocrinologia, da própria nutrologia, né, que uma depende da outra, e falou também de atletas para competir. Hoje, o cenário de competição dentro do Tocantins, a gente está falando do que necessariamente? De fisiculturismo, de atletas que vão fazer um triatlon, um duatlon, luta, por exemplo, do que a gente está falando necessariamente? A medicina esportiva ela vai abranger qualquer modalidade de atividade física, né? Seja para aquele atleta competitivo ou simplesmente para aquele praticante de atividade física, não necessariamente profissional ou competição. Aqui no estado nós temos aí muitos esportes que de longa data são estimulados, né? Eu fui praticante de natação aqui no estado durante 15 anos, né? Tenho alguns atletas que eu acompanho do fisiculturismo, né? Tem nadador, tem também atletas de luta que eu acompanho de outro estado que competem no exterior. E de uma forma bem abrangente, você também vai poder atingir aqueles indivíduos que simplesmente querem saúde, né? Então hoje a gente tem uma noção, uma consciência do que a atividade física está para ter saúde, né? Seja uma atividade física mínima, seja aqueles indivíduos que têm uma rotina de maior atividade diária, semanal e conseguem atingir as metas aí que são orientadas pelos
pelos principais órgãos de saúde do mundo. Olha só que interessante, hein, Samuel? A gente sempre imagina que o médico do esporte é para atleta profissional. Sim, sim. Né? Então, assim, eu que vou na academia 3 vezes por semana, então eu deveria procurar um médico do esporte. Com certeza. Para melhorar a performance, para diminuir o cansaço de repente, né? Com certeza. Dentro da medicina do exercício do esporte, a gente tem uma avaliação que a gente chama de APP. Essa APP a gente vai avaliar o indivíduo, ver a rotina dele, se ele já é um praticante ou não, idade, sexo, e a partir disso a gente conseguir direcionar ele, porque às vezes é um indivíduo que quer praticar uma atividade física competitiva. Então eu tenho sim que fazer algumas investigações laboratoriais de alguns exames para poder liberar ele para aquela atividade. E algum outro indivíduo que não quer ser competitivo e vai ter um fluxo diferente, mas ainda assim a gente precisa ter algumas avaliações. Histórico familiar patológico, idade, se ele já tem alguma doença, alguma comorbidade existente, e isso serve como um direcionamento. E aí o motivo da gente ter que ter um conhecimento tanto da área da cardiologia, da ortopedia, da endócrino, né? E falar em idade, que eu imagino que tem outras mães nos assistindo, qual seria a idade para um filho, por exemplo, para a gente levar um filho até você? Um filho que faz basquete, que joga futebol? Qualquer idade está indicado a gente fazer atividade física. Nós tivemos recentemente aí, uma atualização das orientações dos principais institutos, órgãos internacionais com relação ao mínimo de atividade física semanal que deve ser praticado, né? E o interessante é que nessa atualização eles incluíram crianças e adolescentes, né? Incluíram nas atividades dos idosos uma ampliação do que deve ser praticado e também acrescentaram a questão das gestantes e do pós-parto. Então, qualquer idade, o interessante é você praticar alguma atividade física, né? Praticar alguma atividade física é melhor do que nenhuma e qualquer quantidade é melhor do que nada. Bacana. Doutor, a gente está falando aí de prática de atividade física e assim, eu cheguei aqui em Palmas em 2010, mais ou menos, e desde então eu percebo uma crescente de atividade física. Eu percebo que cada vez mais Palmas, ela respira mais esporte, ela respira mais atividade física. O movimento de corrida de rua, né, vem crescendo cada vez mais. O movimento de ciclismo vem crescendo cada vez mais, seja o ciclismo profissional, seja aquela galera que gosta só de pedalar mesmo para manter a saúde em dia. Esse final de semana nós tivemos um evento muito grande de ciclismo aqui na TO e movimentou 3 dias de esporte. O que eu quero te perguntar é, você percebe essa crescente das pessoas procurando mais saúde, procurando melhorar o estilo de vida? Hoje em dia se fala muito do tal do health span, que é você envelhecer com qualidade de vida, que é você chegar na melhor idade sem tantas dores, sem aquele conceito que o pessoal mais antigo tinha de que envelhecer significa envelhecer sentindo dor, que é um processo natural do ser humano. E hoje a gente percebe que não, que dá para evitar. O senhor acha que... O senhor entende, na verdade, que procurando um médico do esporte, da nutrologia e adequando ali uma alimentação, uma suplementação, a gente consegue envelhecer com menos dor, com mais qualidade de vida? Com certeza. A gente percebe uma crescente na questão da consciência da necessidade de praticar atividade física e ter uma alimentação mais saudável, né? Nos últimos anos aí a gente teve realmente uma mudança de chave que a gente percebeu também após a pandemia, né? Então ali, fatores de risco que eram indivíduos que tinham comorbidades, tinham maior risco de evoluir mal com o Covid. De lá para cá, a gente tem percebido realmente uma busca maior pela atividade física, né, de uma forma geral. E aqui no nosso estado, a gente, por ser um estado muito novo, a gente realmente percebe muito bem essa crescente. Então, aqui nós temos favorável à questão do clima, né, do espaço, de ser um lugar seguro, e a gente vê muitos grupos de corrida, grupos de ciclismo, igual você comentou, mas nos últimos anos também vem crescendo muita consciência com relação à musculação, né? Sim. Porque é aquela questão de você construir ou fazer manutenção de massa magra, e isso vai te gerar saúde lá na frente. Então a questão de você envelhecer com saúde mudou um pouco
a consciência com relação a envelhecer com dor, né? Com limitação, sem independência. Então, a gente hoje consegue vivenciar e passar isso para todo mundo. A gente consegue mostrar para o indivíduo que se ele tiver uma rotina de atividade física, seja qual ela for, né, e escolhas melhores alimentares, aí a gente vai conseguir chegar lá na frente com mais saúde. Não é parar o envelhecimento, mas sim envelhecer com qualidade de saúde. Vou aproveitar o seu gancho para emendar uma pergunta. Às vezes a gente fala assim, vamos procurar um nutrólogo, vamos procurar um endócrino, e as pessoas tendem a associar nutrólogo e endócrino à medicação. E muito que a gente ouve é assim, mas eu não quero emagrecer tomando remédio. Ou, eu tenho indicação, o quadro clínico médico me falou que tem indicação para um remédio para tratar a obesidade, mas eu sei que vai ter efeito rebote, eu sei que eu vou engordar tudo de novo. Você acha que é capaz, primeiro, o paciente ele tem condição de conseguir uma qualidade de vida, de reduzir peso, adequando ali a alimentação dele, sem necessidade de medicamento e fazendo uma atividade física regular, seja musculação, ou seja uma atividade mais voltada à aeróbica? Essa é a primeira pergunta. E eu queria te perguntar o seguinte, a questão do efeito rebote, a gente consegue evitar? A gente sabe que tem pacientes que não tem jeito, né? A gente vai ter que entrar com medicação, o quadro clínico ele indica a medicação, mas o medo das pessoas vou tomar, vou emagrecer e volto a engordar. Isso é uma realidade ou a gente consegue quebrar esse tabu? Com relação à primeira pergunta, Samuel, é possível? Mas não existe a necessidade da gente trazer o preconceito que muitas vezes se tem com relação ao uso de medicações. Tá? Nos últimos anos a gente tem visto por trabalhos, a gente tem visto por pesquisas que a obesidade ela gera sim algumas alterações neurológicas no indivíduo, então ela é uma patologia e aquelas condutas dos indivíduos elas estão modificadas. Então se ali eu tenho indicação de fazer uso de alguma medicação, essa medicação vai ser benéfica, ela vai ajudar. Só que no final a gente precisa realmente ter uma mudança de mentalidade. A consciência do indivíduo ela tem que ser modificada. A gente não vai conseguir ter um resultado específico cometendo os mesmos erros anteriores. Então, durante esse processo de emagrecimento, no caso que foi a sua pergunta, o indivíduo ele tem que aprender a fazer boas escolhas alimentares, aprender que ele tem que ter um gasto calórico ali proveniente da atividade física, porque sem atividade física o nosso gasto calórico ele é muito restrito. Né, ele é muito baixo. Sim. Fora todos os benefícios provenientes dessas duas escolhas, da alimentação mais adequada e da atividade física. Com relação à medicação, a gente tem visto nos últimos meses e últimos anos aí, o surgimento de algumas medicações que realmente são muito eficazes, muito mais eficazes que no passado. São estratégias extremamente válidas, né, quando bem indicadas, deve ser associada realmente à mudança dos hábitos de vida. Então, tem que ter uma atividade física rotineira e uma alimentação mais adequada. Não quer dizer que esse indivíduo nunca mais vai fazer uma alimentação que goste, palatável, comer doce, nada. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que boa parte do seu dia, né, e dos seus dias, ele vai ter que manter uma base, uma estrutura alimentar adequada. Né? E em determinados momentos ele vai poder se permitir comer, beber, fazer aquilo que ele gosta. Só que as medicações elas entram aí para somar. Tá? Então ela entra como um fator que vai ajudar nesse processo. Mas por si só ele não vai mudar a mentalidade do indivíduo. Então o efeito rebote que muitas vezes a gente ouve, não sou tão favorável a esse termo, mas o rebote ele vai acontecer se esse indivíduo não mudar os hábitos. Se ele mudar os hábitos, não tem por que ter retorno da condição anterior. A gente costuma brincar que o rebote é igual aquele paciente que faz tratamento para pressão arterial, né? E aí para de tomar medicamento para pressão e a pressão volta a subir. A pressão volta. Né? É o rebote da obesidade, só que as pessoas não entendem dessa forma. Exato. Né? E obesidade, doutor, você falou no início, né? Hoje já é visto como uma doença crônica, Sim. Muitas vezes é vista como uma pandemia, né? E toda doença crônica tem que ser tratada de forma crônica. Né? Só que às vezes a galera não se atenta a essa palavra crônica, né? Eu gosto muito de usar aqui um suplemento
produto que é de uso crônico para ilustrar o crônico, né? Que é a creatina. A creatina a gente só tem resultado se a gente usar de forma crônica, ou seja, para o resto da vida. E toda doença crônica se trata também para o resto da vida. É um pouco chato ali, ficar ali atrelado à medicação, mas às vezes é necessário. E a alimentação, doutor, você estava falando aí, hoje em dia também já é quebrado, né? Vários paradigmas da alimentação. A gente vê que muita coisa que a gente aprendia antigamente já não vale mais para hoje, né? A tal da guerra do pão francês, né? Que antigamente era proibido, só podia comer pão sem miolo, sim, né? Sim. Hoje eu tirava o miolo, comia o miolo, depois eu comia o pão. Uai, né? Então, assim, tem muita gente que faz isso aí, cara. A gente tem muita mudança, porque o conhecimento ele não é fixo, né? Ele vai melhorando, a gente vai descobrindo novas coisas, novas teorias e a gente vai modificando algumas teorias engessadas do passado. Então a gente tem essa questão do medo do carboidrato, né? Isso não é justificável. O carboidrato é uma fonte alimentar como outra, é um ótimo fornecedor e formador aí de energia para o indivíduo. E se a gente busca, por exemplo, performance, esse indivíduo vai ter que ter uma ingesta ali de carboidrato. Dentro do fisiculturismo, por exemplo, se eu quero construir massa muscular, eu tenho que ter carboidrato. Eu não vou ter uma boa performance se eu não tiver ingesta adequada de carboidrato, né? E isso não só para o fisiculturismo ou ganho de massa muscular, para qualquer esporte, tá? O carboidrato ele vai estar atrelado à performance. Então você vai ter uma performance reduzida se você ficar com essas questões de reduzir carboidrato, de você não ingerir determinados nutrientes ou alimentos porque fazem mal. Não é bem assim, né? O que precisa ser feito é uma estratégia muito bem organizada de como se alimentar e o que é necessário, você dividir em refeições, você organizar de acordo com o seu treinamento, né? Sim, equilíbrio, né, doutor? Objetivo, né? Exatamente. Até porque muitas vezes a pessoa não vai na academia, não vai fazer um exercício físico porque se sente desmotivado, se sente fraco. E quando a gente vai analisar mais a fundo, a alimentação não está sendo correta para que aquela pessoa tenha energia, né? Exato. Para fazer exercício. Eu costumo dizer que, assim, qual a dificuldade do indivíduo em manter hábitos de vida saudáveis? Primeiro, é o não ter um objetivo. O indivíduo, ele quer hipertrofiar. Tá, ele quer mesmo hipertrofiar, então ele tem que fazer isso, isso e isso. O indivíduo, ele quer emagrecer. Então, para ele ter o emagrecimento, ele vai ter que fazer isso, isso e isso. Ele não quer nenhum dos dois, ele só quer ter uma vida saudável. Ok, ele também vai ter que ter um objetivo. Uma rotina, né? E ter uma rotina relacionada a isso. Porque tudo demanda um pouco de esforço, de sacrifício. Então, mesmo que esse indivíduo não tenha uma busca por performance dentro de algum esporte e ele busca apenas uma vida, um hábito saudável, ter saúde, ele também vai ter que aprender a fazer escolhas. Então, ele vai ter que ter o objetivo de fazer escolhas corretas. Então, ele vai ter que ter o objetivo de atingir a vida saudável, mas fazendo escolhas. Em todo lugar que você for com relação à alimentação, você vai ter boas escolhas alimentares e escolhas ruins. Você vai ter a opção de fazer a boa ou a ruim. Então, se ele tem objetivo, ele vai fazer a certa. Mas porque ele tem um objetivo. E ter rotina. Então, ter objetivo e ter rotina. Ter rotina não é fácil. Você tem que se organizar. Você tem que demandar um esforço para aquilo dali. Com relação à atividade física, você tem que ter um horário do seu dia que é inegociável, né? Então, você tem que fazer atividade física e aquele horário você não vai faltar, você não vai deixar de fazê-lo, né? Com relação à alimentação, você se organizar para fazer compra, para você fazer feira dos alimentos certos, entendeu? Você não ter opções ruins, porque naquele momento que bate uma ansiedade, bate um cansaço, você vai pegar a opção mais fácil. Então, a grande dificuldade que eu vejo na maioria das pessoas com relação a manter os hábitos de vida é não ter um objetivo e não ter uma rotina, né? E entra uma coisa também aí muito, muito psicológica também, né? Eu estava assistindo uma palestra esses dias do Renato Cariani, que você conhece muito bem, né? E ele falando exatamente isso, que o cérebro, ele se acostuma com aquilo que te dá prazer. Exato. Então, assim, às vezes o indivíduo, ele é ali, ele é sedentário, né?
E aquilo toda a vida foi uma rotina para ele. Mudar aquela rotina é um sofrimento pro cérebro. Exato. Então, toda vez que ele, né, programa o cérebro para falar assim, não, vou na academia, o cara, vai mesmo, cara. Sério? Durante a pandemia, tiveram alguns trabalhos que foram bem legais, que saíram, mostrando que você interromper a atividade física de um praticante de atividade física, rotineiro, gerava mais risco para ele do que para aquele que não pratica atividade física. Por quê? A gente tem liberação de algumas substâncias durante a atividade física que a gente chama de miocinas, né? Essas miocinas, elas vão ter diversas funções no organismo, só que para o lado benéfico. Então, a gente acaba criando uma dependência química daquelas miocinas, daquelas substâncias, daqueles efeitos. Então, você praticar atividade física depois de um período, você começa a sentir falta dessa atividade física. E isso faz bem para o organismo e você interromper, esse indivíduo, ele sente essa diferença. Bacana. Bacana, não sabia. E doutor, vamos lá. A gente está falando aqui de estilo de vida, qualidade de vida, alimentação, a gente já falou de medicação também, a gente estuda um pouco. Vamos falar agora aqui de suplementação. Né, suplementação. Eu dei uma pincelada na creatina e eu estava falando, né, de tudo que a gente aprende. Lá agora está sendo quebrado vários tabus. Isso aconteceu com a alimentação e a gente vê acontecendo também com a creatina. Eu conversava até esses dias com a Mônica lá na farmácia. A Mônica falou, não sabia que creatina servia para tanta coisa. Né? E creatina antigamente falava-se que era ruim para os rins? Retia líquido, inchava. Na época da minha faculdade, creatina era proibido no Brasil. Justamente. Olha que louco proibido. Isso. E assim, algo que no exterior, em outros países, você tinha liberado, né? Você já tinha literatura para ter essa liberação, a gente ainda tinha que brigar para conseguir importando, né? E a cada ano a gente vem tendo mais resultados aí, derrubando qualquer teoria antiga que creatina faça mal, né? Pelo contrário, creatina faz muito bem, não só para a questão da performance, mas também para a qualidade de vida, né? Então, neurocognição, você fornecer mais energia, você ajudar a fazer manutenção de massa muscular. Diz que criança pode tomar também, idoso. Sempre tendo indicação e dose, né? Então, assim, creatina é importante sempre beber bastante água, né? Ela retém, ela puxa bastante água. Então, assim, o indivíduo que não faz uso da água de forma adequada vai ter alguns problemas, tá? Mas a questão de lesão renal, que faz mal, isso daí a gente já tem visto que é coisa antiga e estava errado. Sim, e hoje em dia existem estratégicas na harmonização facial que usa a suplementação de creatina também. Olha. Mas esse aí é o assunto para o próximo SupraCast. Eita, nós. Então, doutor, vamos lá. Creatina, já que a gente está falando dela. Suplementação, né? Eu havia falado aqui no início que creatina é de uso crônico. E com a alta da creatina, né? Todo mundo hoje quer tomar creatina por algum motivo. E a grande questão é, como eu tomo creatina? Tem um mito que creatina e café não pode. Aí eu vi um nutricionista esses dias no Instagram falando assim, olha como é que eu tomo minha creatina. Pegou o colherão, meteu no café assim e tomou. Não, polêmica. Isso aí não tem relação não. Agora, é importante você tocar nesse ponto, porque a creatina ela vai ter uma melhor absorção quando ela for tomada junto com uma fonte de carboidrato. Então a gente vê muita gente tomando a creatina, por exemplo, em jejum. Vai ter uma boa absorção? Não. Se tiver a presença de um carboidrato, né, essa absorção ela vai ser otimizada. Então, o ideal é que a gente tome, né, a creatina com uma fonte de carboidrato. Qual momento do dia? Qualquer um, desde que tenha esse carboidrato. E que seja tomada, né, todo santo dia. Né? Você não toma só nos dias de treino, nada disso, é todo dia. E qual seria essa fonte de carboidrato? Uma fruta? Uma fruta, arroz, às vezes, indivíduos tomam no pós-treino, por exemplo, com uma fonte de maltodextrina, oxmase, ou simplesmente alimentação. Pãozinho. No momento que você for se alimentar, que você for fazer uma refeição que tenha todos os macronutrientes, você toma creatina. Eu gosto de orientar meus pacientes a fazerem uso em alguma refeição fixa que ele tem no seu dia. Um almoço, uma janta, né, um café da manhã, por exemplo, que vai ter o carboidrato, ele vai tomar sem nenhum problema e vai fixar isso na rotina dele, né? Tudo que é rotina é mais fácil da gente fazer. Mas tem que ser tomado todo dia, até quando não for treinar. Dia, mesmo nos dias que não treina. Dose, mais ou menos, assim, você quer arriscar, falar alguma coisa? No geral, 3 a 5 gramas já é mais que suficiente, tá? Porque, assim, se a gente tiver uma boa ingesta alimentar de carne,
a gente também vai ter creatina, né? Então, tem alguns outros suplementos, tipo o Whey Protein, que vai ter também um pouco de creatina em alguns deles. Então, no final das contas, se você pegar toda a alimentação do dia e somar essa suplementação, vai bater o que foi indicado. É bacana você falar isso aí, porque antigamente também tinha muito mito do vou começar a fazer musculação, tem que tomar BCAA. Você lembra disso, sim, né? Sim. BCAA era o pote de ouro no final do arco-íris, né? O BCAA ele é envolvido em muita discussão aí, né? Mas quando a gente traz o assunto sobre hipertrofia, se ele melhora aquela hipertrofia ou não melhora, né? Eu costumo dizer assim, que depende de quem está tomando. Se eu tenho um praticante de atividade física que não faz uma dieta 100% certa ou organizada, que faz uma atividade física 100% dentro de um planejamento, você não vai ter necessidade, né? Agora, aquele indivíduo que é atleta profissional, que está disputando ali por milésimos de segundos, né? Que às vezes tem uma restrição calórica em determinado momento, que tem um excesso de treinamento em determinado momento, será que para ele não faz diferença? Para esse indivíduo, talvez seja vantajoso, sim. Né? Dentro daquilo que é programado para ele, dentro da alimentação, dentro do treinamento dele. É literalmente suplementar. Exatamente, você personalizar. Né? Agora, você simplesmente tomar por tomar, não vai ter tanto benefício, não. Né? E os estudos mostram que, do ponto de vista hipertrofia, não vai fazer diferença. Um franguinho, um ovo ali. Você também vai ter de outras fontes alimentares. Sim, um franguinho, um ovo ali, uma carne vermelha, você consegue extrair bem. Doutor, vamos fazer polêmica. Vá. Brincadeira. Já me olhou. Ó, a gente tá falando de suplementação, de medicação, vamos polemizar agora. Vamos falar. Suplemento manipulado. Certo. Né? Você é conhecido bastante pelos seus pacientes e por nós por usar muito suplemento, medicação manipulada. Você manipula muito nas suas receitas. Se tu tivesse que me dizer hoje aqui, primeiro, por que você gosta de prescrever manipular? Por que você vê essa diferença entre o manipulado e uma suplementação ou um remédio de drogaria? Qual que é a importância para você? Bom, a manipulação, o medicamento manipulado, a gente consegue ter uma personalização melhor, né? Então eu consigo individualizar para aquele indivíduo aquilo que ele necessita. Legal. É que nem eu comentei agora há pouco. Dependendo do nível daquele indivíduo, da atividade, do objetivo, da performance, a gente precisa atuar em pontos específicos, ao invés de abranger vários pontos. E com a manipulação eu consigo ir diretamente naquilo que a gente precisa, né? Então a gente consegue direcionar melhor o tratamento, seja prevenção, seja tratamento de lesão, seja melhoria de uma performance, né? Então a gente tem uma gama de matéria-prima hoje muito grande, muito boa, né? Uma matéria-prima que a gente pode escolher e individualizar para cada indivíduo. Então, na minha concepção, a grande questão da manipulação de medicamentos é essa individualização, essa personalização. É só para quem está assistindo entender que dentro da farmácia de manipulação, né, Mônica, uma das coisas que a gente prisa é tratar cada paciente como sendo um paciente único. Como um paciente né? único. Eu não sou igual a você não é igual ao doutor. Cada pessoa, cada organismo é diferente um do outro. Então, assim, não tem por que usar os mesmos produtos com as mesmas doses para todo mundo. Exato. Né? Cada um tem a necessidade de uma quantidade diferente de suplemento ou medicamento. Né? E hoje, a grande tendência mundial é a personalização dos tratamentos. Tratamentos de saúde, tratamentos de estética, medicina esportiva, tudo personalizado. E a gente sabe também que os médicos mais estudiosos, eles personalizam os tratamentos dos pacientes. E existe uma crescente, né? É um movimento crescente. A gente percebe que antigamente não tinha muito esse movimento de farmácia de manipulação. Eu mesmo fui conhecer com força aqui em Palmas, né? Ver que existe realmente uma concorrência ampla, várias farmácias de manipulação, pessoas brigando pelo espaço da manipulação, e ver também que existe médicos que priorizam, como o Dr. Marcel, a prescrição pelo manipulado. Aí a gente começa a pesquisar um pouco
e vai entendendo o mercado, como é que funciona. Aí eu sempre gosto de usar exemplos muito práticos e simples das pessoas entenderem. Então, por exemplo, assim, a gente vê na Covid, né? O doutor falou de Covid aqui. Na Covid existia assim, uma procura muito grande por vitamina D. Né? Acreditava-se que a vitamina D poderia ali evitar que o paciente contraísse Covid. E aí a gente percebe que nas drogarias você tem doses padronizadas, né? Vamos falar aqui 50.000 I, 5.000 I, não tem uma variedade muito grande. E dentro do consultório de nutrologia, de medicina esportiva, mediante a exames clínicos, né, doutor, você consegue identificar no seu paciente, naquele indivíduo, qual é a dose realmente necessária para dar aquele aporte de vitamina D ou de alguma outra suplementação específica para esse paciente. Sim. Então, a ideia aqui é passar para quem está assistindo que a gente trata na farmácia de manipulação cada paciente como sendo único e que você sim pode suplementar alguma coisa que seja a dose certa e correta para você. E não necessariamente, né, doutor, tomar uma vitamina D aí de 10.000 I, sendo que você precisa suplementar só 3. Uma quantidade menor para fazer manutenção daquele nível sérico. Sim, sim. E aí, doutor, me fala uma coisa, falando aí de suplementação manipulado, quando você vai fazer sua prescrição lá de manipulação, a gente tem no segmento várias opções para o paciente poder escolher onde vai manipular. O paciente ele tem a livre escolha dele para manipular aonde ele quer. Mas para o doutor, o que é importante na hora do seu paciente decidir aonde ele vai escolher manipular a suplementação dele? Eu vejo que dentro da conduta, dentro da abordagem, é importante que esse paciente ele faça o produto manipulado dele em uma farmácia de qualidade, tá? Então, assim, o resultado daquele paciente é o meu resultado também, né? Então, se ele faz o medicamento dele em um local onde não tem uma qualidade na manipulação, isso vai comprometer o resultado dele e, consequentemente, o meu também, né? Então, isso eu gosto sempre de frisar com o paciente para que ele faça o medicamento onde tem qualidade, tá? Porque a gente tem garantia daquilo que está sendo feito, está sendo manipulado para ele, né? E de acordo com aquilo que eu estou prescrevendo. Dentro desse seu raciocínio, o barato pode sair caro? Muito. Porque, às vezes, o indivíduo ele está em um momento que ele está com a mentalidade voltada para atingir um objetivo, ele está se esforçando, e aí, no meio do caminho, aquilo que era para ajudar não ajuda, esse indivíduo ele perde o foco, ele perde o rumo, ele não atinge o resultado dele, e todo mundo sai perdendo. Né? Então, assim, o resultado do paciente também é o meu resultado, né? E você pode perder um momento que aquele indivíduo ele estava se empenhando. E dentro do seu segmento, né, acho que a Mônica depois pode falar um pouco mais sobre isso, a gente tem tratamentos sérios, né, doutor? E que o resultado, ele impacta diretamente na vida daquele indivíduo. Eu estou dizendo na vida, assim, por exemplo, você prescreve, por exemplo, hormônio, né? E dentro da manipulação, a gente tem a manipulação de hormônio bioidêntico, né? Você prescreve medicamento para obesidade. E se aquele paciente, ele opta, né, por escolher entre uma farmácia que oferece para ele, na teoria, o mesmo produto por um preço, vamos colocar aí 50% a 60% mais barato, vai impactar diretamente na vida daquele paciente, né? O paciente busca, por exemplo, hormônio, ele busca mais qualidade de vida, ele busca mais energia, ele busca mais disposição. Só que quando ele faz a escolha errada ou uma escolha não tão assertiva, vai impactar diretamente na vida dele, no estilo de vida dele, mas também no resultado que você se propõe para aquele paciente. Sim, sim. A gente tem, com relação à reposição de hormônio, no caso aí, que você está citando, é um ajuste muito fino, né? Então, se a gente faz uma reposição transdérmica, eu tenho que ter uma qualidade daquele gel, né? Eu tenho que ter uma qualidade na penetração na pele daquele indivíduo, o uso adequado para que a gente possa manter o nível sérico de forma mais estável possível, né? Da forma mais fisiológica. E se eu não tenho qualidade no produto, eu não vou conseguir atingir isso. E com relação a hormônios, a gente tem influência em vários outros sistemas, né? Então, vai fazer uma reposição hormonal, por exemplo, em uma mulher que está na menopausa,
tem que ter esses níveis hormonais muito bem ajustados e estabilizados. Então, essa variação, né, de acordo com qualidade ou não do produto, tem que ser buscada, tá? Então, a qualidade da manipulação realmente ela é importante. E falando em qualidade do produto, não é somente a fórmula, né, pronta, não é somente o produto, a matéria-prima, que vai dizer se o produto tem qualidade ou não. Manipulação, né? Também. O serviço, todo o serviço envolvido, todos os técnicos dentro do laboratório, todas as máquinas utilizadas para fazer as manipulações, o farmacêutico do laboratório, o farmacêutico do atendimento. Então, todo o serviço influencia na qualidade do produto. Todo o processo é importante, né? Todo o processo. E muitas vezes, o preço, ele aumenta ou diminui de acordo com a qualidade do serviço. Exato. Quando se treina mais os colaboradores, quando se tem o processo mais definido, é claro que o preço tende a aumentar. O preço da especialização, né? É o preço da especialização, isso. E essa especialização, ela vai definir diretamente no produto. Exato. Né? Não é só o título. Exato. Né? É o produto mesmo. Então, assim, falando de hormônio, por exemplo, lá a gente microniza 100% dos hormônios feitos, a gente passa pelo micronizador, justamente para assegurar que tem uma permeabilidade, ele penetra adequada. Uhum. Ô, Mônica, só para quem está assistindo poder entender mais, porque aqui a gente sabe o que é micronizar. Né? O que é importante essa questão de micronização? O que impacta no resultado para o paciente? Bom, é tamanho de molécula, tamanho de produto. Aí quando você passa no micronizador, que é um aparelho que diminui o tamanho da substância, diminui o tamanho do insumo farmacêutico, ele vai penetrar mais na pele. Basicamente eu reduzo a molécula daquele ativo para que possa ter uma absorção melhor para o paciente. Isso. E o que a gente está querendo colocar aqui é que dentro da Suprafarma foi adquirido, né, Mônica, um equipamento para garantir essa micronização de forma mais assertiva para garantir um melhor resultado. Isso mesmo. Eu vou dar um outro exemplo aqui, falando de tecnologia, que é o silício. O silício ele é encontrado na areia, por exemplo. Mas se você comer areia, né, você não vai ter silício, não vai adiantar. Então aí vem toda a tecnologia farmacêutica, extrai o silício da areia, extrai o silício de outra fonte, pega esse silício, coloca dentro de uma microcápsula e a gente toma o silício. Ele fica biodisponível. Você quer ver esse papo ficar bom? Vamos falar de açafrão e cúrcuma, né? O paciente ele vai na feira, pega 1 litrão de açafrão, manda encapsular. É a mesma coisa que a cúrcuma longa? Não, muito diferente. O açafrão ele tem menos de 1% de curcumina. Exato. Né? E a cúrcuma longa extrato seco padronizado, ela é padronizada em 96% de curcumina. E o que faz o efeito não é o açafrão. Pronto. É a curcumina. Fora a tecnologia envolvida naquela matéria-prima que é a cúrcuma longa, para produzir aquela matéria-prima e o processo de manipulação também, né? Eu gosto de dar esses exemplos que populariza, né? E fica mais fácil, facilita da pessoa entender. Eu acho que mediante isso que a gente está falando aqui de equipamento, de tecnologia, de preço, de barato sai caro, acho que a gente pode concluir que não existe esse papo de ser tudo a mesma coisa, né? Não. Acho que manipulação, é tudo a mesma coisa, não. Né? Não, porque tem a matéria-prima que vai ser colocada, né? Se ela tem uma melhor qualidade que outra, né? Que nem as padronizações, igual a Mônica acabou de falar. Qual o processo envolvido para você fazer a manipulação? Também tem tecnologias que são melhores que outras. E tudo isso influencia no produto no final, né? No resultado que vai gerar para o paciente. E falando em processo novamente, falando em qualidade, eu não sei se o Samuel chegou a comentar, mas eu estou fazendo um curso fora do Brasil. Eu vou uma vez a cada 2 meses para me qualificar para manipulação de injetáveis. Então, assim, e claro, tudo que eu aprendo lá na manipulação de injetáveis, eu trago para o nosso laboratório aqui. As terapias injetáveis, elas vêm numa crescente aí nos últimos anos e realmente ela
tem uma eficácia muito boa, né? A grande questão é a indicação, né, pelo colega médico. Mas se aquele paciente ele tem uma indicação de determinada medicação, vai ser extremamente efetivo e num resultado muito mais rápido. Sim. Bacana. Ó, a gente já está caminhando pro finalzinho do nosso primeiro SupraCast. E eu já vou agradecendo aqui o Dr. Marcel. Dizer que assim, é uma satisfação enorme sempre poder ele visitar no consultório, ter o doutor como parceiro nosso, sempre dentro da farmácia. O doutor, ele frequenta muito a farmácia, sabe da qualidade aqui que a gente está falando, conhece bem os profissionais lá de dentro. Então, assim, agradecer mais uma vez o doutor Marcel por ter aberto um espaço na agenda, ter comparecido aqui conosco. Eu queria que o doutor falasse o seu Instagram, para que a galera pudesse lhe seguir e poder interagir contigo no Instagram. Bom, queria agradecer Samuel, Mônica, né, a Suprafarma aí pelo convite, né, agradecer aí pelo Dia do Médico e agradecer também pela oportunidade de falar sobre hábitos de vida saudáveis, né? Então, a gente poder falar um pouco sobre alimentação, falar um pouco sobre atividade física, que isso é crucial, né? Seja para o atleta profissional, seja para o praticante de atividade física. O meu Instagram é dr.marcelfreitas. Nele está disponível também um e-book gratuito, exatamente sobre esse assunto, que eu acabei compilando, falando exatamente estratégias básicas para quem não segue uma estratégia alimentar, um plano alimentar, quem tem interesse em iniciar uma atividade física. Então, ali são mudanças básicas que todo mundo consegue fazer. Está disponível gratuito lá para todo mundo poder baixar e conseguir se engajar mais nessa questão de evoluir para a mudança dos hábitos e ter um estilo de vida mais saudável aí. Instagram da clínica? O Instagram da clínica é a New Life Center Palmas. Pronto. Para quem não sabe onde o doutor atende, para servir como referência, do ladinho da Unimed. Exato. Lá no prédio da Uniclínicas, né? Isso. Ao lado da Unimed. E a New Life, ela fica lá dentro. Bacana. E lá atendem o doutor e várias outras especialidades, como o doutor Paulo. Temos outras especialidades. Nós temos aí o meu pai, né, que é ginecologista e médico do esporte. Então, somos os dois especialistas aí em medicina esportiva, né? Também temos farmacêutico voltado para tricologia. Nós temos tricologia também. Tá? Então, a gente também realiza transplante capilar, no caso, eu realizo, né? Também sou tricologista. E a gente também tem nutricionista na clínica. Tá? O homem, além de deixar forte e fazer perder peso, cresce cabelo ainda. Aprende ainda faz crescer cabelo ainda. Colocar cabelo no... Eita, nós! Ó, e falando de Instagram da Suprafarma, @Suprafarma, para você poder ficar atualizado de tudo que acontece lá na farmácia. Pessoal, a ideia do podcast é toda semana a gente está trazendo um conteúdo novo, um novo convidado. E semana que vem a gente vai falar sobre Outubro Rosa. Então vamos ter aqui um ginecologista para poder conscientizar e falar um pouquinho sobre saúde feminina e da importância desse movimento do Outubro Rosa. Mais uma vez agradecer ao doutor e vou deixar a palavra final com a doutora Mônica. Doutor Marcel, gratidão. Muito obrigado. Tá? Essa é a minha palavra hoje, por você ter vindo, por você sempre, né, nos receber no seu consultório, sempre ser um grande parceiro da Suprafarma. Tá? Muito obrigado, e Mônica. Parabéns pelo Dia do Médico. Você, assim, é simplesmente um médico exemplar, né? Porque entende de tudo, né? Como você mesmo falou, medicina do esporte tem que ser um pouco cardiologista, ortopedista, tem que saber de tudo do paciente, se preocupar com todo. Exato. Top demais. Pessoal, obrigado. Semana que vem a gente vai ter aqui um ginecologista, mais uma vez, ressaltando a importância dos cuidados femininos, saúde da mulher, e vamos falar um pouquinho também da importância do movimento que é o Outubro Rosa. A gente te aguarda e agradece também por você ter ficado com a gente até o final do primeiro SupraCast.